Dr. Flávio Urra, psicólogo, sociólogo, está vindo a primeira vez compartilhar conosco os seus pensamentos. Obrigada. O Yaguara José, ele é assim, lá nós temos uma parceria, foi feita entre o Tribunal o TJ, né, o Tribunal de Justiça, com a juíza, que é a doutora Tereza Cristina, uma parceria com a Central de Penas e Medidas Alternativas e a Defensoria Pública. Então, o homem, quando ele é condenado pela Lei Maria da Penha, a juíza aplica o SURSI, que é a suspensão condicional da pena, e aí ela tem né, nessa suspensão da pena, ela consegue vincular esse homem 2 anos com o trabalho. Então aí a gente está com um trabalho assim, então esse homem é então encaminhado pela Central de Penas e Medidas Alternativas, e a Central de Penas é quem encaminha ele para nós. Os casos dessa pena são casos em que a punição dele, a pena é menor de 2 anos de cadeia. Então, uma pena menor de 2 anos de cadeia, ele não iria preso. No Brasil, a lei não vai preso até 2 anos. Então, ele iria mesmo para uma pena alternativa. Então, são esses casos que a gente recebe. Apesar que vários que chegam para nós foram presos, vários ficaram presos. Agora chegou uma semana que foi 1 ano preso. Então, assim, eles chegam e ele fica 1 ano preso, agora veio para o grupo. Porque a gente acredita isso, que a prisão ele não tem reflexão nenhuma, ele sai de lá mais revoltado do que quando ele entrou. Então a gente agora começou a fazer uma estratégia, a gente aumentou o número de encontros. Então a gente está fazendo 2 encontros antes de inserir ele no grupo, individual. Então assim, a gente está achando para tirar daquele grupo, porque assim, era assim, cada vez que chega um homem lá, ele chega revoltado com a Lei Maria da Penha, chega revoltado com a juíza, ele chega bravo, e aí ele fala e o grupo inteiro se solidariza com ele. Eu também passo por isso, né? Eu também passei por isso. Então a gente evitou, a gente está conseguindo agora, assim, a gente tirou, então a gente faz 2 entrevistas individuais com esse homem, para ele falar. Que aí a gente fica individual com ele, aí ele fala, a gente fica 2 encontros com ele falando. Aí no terceiro que a gente vai inserir ele no grupo, e aí ele vai passar pelos 20 encontros com o grupo. Então é uma estratégia que a gente está tendo para tirar essa angústia de quando ele chega no grupo. Né? Porque o grupo é aberto, permanente, então os homens estão chegando e saindo a todo tempo. Então, às vezes, a gente está vendo que o grupo está tendo uma melhora de discurso e, de repente, entra uma fala dessa e contamina todo o grupo. E depois dos 20 encontros no grupo, e quando ele termina o grupo, a gente faz mais um encontro com ele sozinho, para um pouco avaliar como é que foi esse processo. E depois, mais 3 encontros trimestrais. Então, aí a gente reúne o grupo de quem já fechou o ciclo das 20, tem 3 encontros trimestrais para a gente acompanhar ele os 2 anos. Então ele está na mão da justiça por 2 anos, a gente vai segurar ele. Isso, que a gente faz esse monitoramento para ver os efeitos, para tentar identificar avanços, A gente aplica um questionário também quando ele chega, uma escala de gênero. Então uma escala de gênero com perguntas sobre o comportamento machista dele, e depois a gente aplica no final também para tentar fazer uma paralela para ver até que ponto que ele melhorou o discurso dele de gênero. Então, o grupo é aberto e permanente, então tem homens entrando e saindo o tempo todo. E nós, como a gente teve naquela experiência nossa lá no ABC de fazer um curso de gênero e masculinidade, nós conseguimos formar pessoas para se tornarem multiplicadores desse trabalho. Então, lá no ABC, nós estamos com 9 facilitadores do ABC, né, das 7 cidades lá. Estamos com 2 grupos, então a gente faz 2 grupos no paralelo. São 2 salas da defensoria que a gente usa. Então, numa sala fica um grupo, na outra sala. Cada grupo mais ou menos com 15 a 20 homens, mais ou menos. Lá no grupo, o perfil, acho que o menino mais novo que entrou, acho que é 21 anos, o mais velho, 76. Condições sociais variadas também, vários profissionais, tanto profissionais da construção civil, como profissionais, o advogado. Estamos com 2 policiais agora lá, os 2 empresários também. E o que une é o machismo, né? O machismo une, e é até engraçado, porque às vezes tem umas falas que a gente está lá, e de repente um homem fala assim, na minha geração, no meu tempo, as coisas não eram assim. Mas aí a gente, olha aqui, tem várias gerações aqui, né? Tem o 76, o de 21... E a gente não vê muita diferença, não, é muito parecido. O discurso deles, o discurso machista,
ele é muito parecido, é isso que o Thales estava comentando aqui. Você chega em qualquer... Nós, né, homens, chegamos em qualquer ambiente. Se você vai falar de carro, de futebol, de mulher, você tem assunto com qualquer pessoa que você senta do lado, né, como a Gabi falou, senta do lado, você já abraça, já conversa, já fala desse assunto. Mas o nosso repertório fica aí. A gente não tem mais... Não sabe falar de outras coisas. Não sabe falar de sentimentos, de afeto, né? Nosso vocabulário é menor. Tem pesquisas que apontam, né, que o vocabulário das mulheres é muito maior do que o número de palavras que as mulheres falam. É muito maior do que o vocabulário dos homens. Então, e eles, assim, entre eles se reúnem, são os brothers, né? Tanto aquele de 20 como aquele de 70, eles se unem e aí tem esse discurso machista que foi construído neles, que são coisas que você vai aprendendo, coisas que não são faladas, né? Esse pacto social machista que tem, que são coisas que é aquilo que... foi a Raquel que falou? Alguém falou aqui, né? Que assim, parece que tem um combinado que não é dito. Né? Coisas que não precisa dizer. Mas quando a gente vai ter uma dinâmica, como o Thales comentou, a gente tem temas fechados. A gente trabalha com 20 temas fechados, cada assunto num encontro. E tem um que a gente trabalha assim, para pensar o que fazer para resolver essa questão da violência contra a mulher, para parar com a violência contra a mulher. Então, é comum os grupos apresentarem assim, não, para parar com a violência contra a mulher, as mulheres têm que melhorar, né? As mulheres têm que deixar de provocar os homens, as mulheres têm que deixar de enfrentar, de brigar. Então, assim, na cabeça deles, então a gente fica pensando, poxa, mas nunca eu vi ninguém falar isso explicitamente. Nem na televisão, em lugar nenhum, você não vê ninguém falar isso, mas é construído na cabeça deles, é isso, na cabeça deles, eles acham que as mulheres é que são as principais culpadas pela violência contra a mulher. Então, o que une esses homens é o machismo mesmo, e ali mesmo, no grupo, eles tentam manter os recortes machistas, tentando provar que são homens ainda. Então tem as bravatas, né, aqueles enfrentamentos, um discurso para mostrar que ele é homem, que ele é mais macho que o outro, que ele não é gay, né, que os homens morrem de medo de alguém achar que ele é gay, então as piadas machistas, aquelas coisas. E eles ficam ali mesmo numa fraternidade mesmo. O que a gente procura fazer, né, nesses nossos trabalhos aos poucos dando outros referenciais, que né, aqueles homens que já estão com mais números de encontros, os facilitadores ali no meio, que aos poucos eles vão mudando o discurso e isso também vai influenciando o grupo nessa mudança. Então essa mudança de discurso acaba sendo meio coletiva, assim. E o homem acaba, então, entrando no discurso porque ele quer ser aceito pelo grupo, né? Nós homens, a gente tem uma preocupação muito grande do que os outros homens estão pensando da gente. Então, ele vai querendo entrar no discurso, então toda vez que ele é chamado a atenção por uma fala machista, ele então vai diminuindo as falas machistas. E é um processo socioeducativo e responsabilizante, porque assim, eles chegam como vítimas, e nosso trabalho, a gente tenta de todo jeito trazer ele para a responsabilização, para ele entender que ele está ali por coisas que ele construiu na vida dele. Ele não está ali por culpa da mulher nem da lei, mas por aquilo que ele construiu na vida dele. A gente chega lá, esses homens que chegam para nós já cometeram, né? Chegou lá, a violência já cometida, e eles falam para nós isso. Se eu tivesse participado desse grupo, eu não tinha cometido a violência. Né? Mas essa é a principal dificuldade nossa, é a questão da educação mesmo. E os homens que chegam lá para nós, eu diria que eles estão com a cabeça de 50 anos atrás ainda. Né? Porque isso não chegou para os homens, o feminismo não chegou para os homens. Muitos ainda pensam igual pensavam há 50 anos atrás. E por isso que é tão importante, eu acho, que esse espaço de reflexão, porque os homens estão mesmo com poucos recursos, a gente sempre vê isso, que eles não têm recurso interno para poder argumentar com as mulheres, para entender essas mudanças todas que estão acontecendo, porque foi muito rápido. Então, importantíssimo a gente abrir esse espaço para poder falar. E um pouco, acho que desse trabalho que a gente faz, depois a gente vai falar mais, mas é isso, a gente acaba sendo um pouco esse lá grande modelo, né? Mas acaba sendo uma referência de um outro tipo de homem para eles mudarem as posturas enquanto homens na sociedade.